Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas do canal do Cuco Geek. Primeiro eu queria pedir desculpas pela demora, para lançar os vídeos. A câmera estragou, nós estávamos sem internet. Mas agora, voltamos com a internet pelo menos e não vamos ficar parados. Então eu queria pedir desculpas, por não ter conseguido avisar, mas a situação estava um pouquinho difícil, ok? Então eu peço para vocês que continuem dando o incentivo para nós, compartilhando nas suas redes sociais, deixando seus likes aqui no YouTube, se inscrevendo no canal. E hoje nós vamos começar a falar sobre a história dos videogames. Bom, ela é muito mais antiga do que muitos pensam, muito antes da Atari, da Sega, e é uma indústria que fatura muito mais do que Hollywood, muito mais mesmo. Então vamos começar esse vídeo, Bom galera, o primeiro programa que foi considerado game surgiu muito antes de 1970. Naquela época a interação homem-máquina era muito mais difícil porque ninguém tinha conhecimento sobre linguagem de máquinas. Então o maior desafio era despertar a atenção do público geral, para que as pessoas vissem o potencial daqueles grandes maquinários. O primeiro jogo da história foi o Bert the Brain. O engenheiro Dr. Joseph K, usando uma grande máquina, desafiava curiosos a jogar o famoso jogo da velha, isso em 1950. Os comandos eram processados no teclado e o maquinário respondia ao jogador, exibindo todos os comandos no monitor. Em 1958, o Tennis for Two fez muito mais sucesso e foi muito melhor aceito. Naquela época, ele foi criado pelo físico William Higginbotham e foi criado por passatempo em um osciloscópio, onde dois players simulavam uma partida de tênis. Nos anos 50, havia um preconceito de que os videogames eram apenas desperdício de tempo. Além de serem gigantes maquinários na época, era complicado, ninguém ia conseguir comprar um computador, algo do tamanho de uma sala, por exemplo. Então, na época que os transistores chegaram, aí os computadores foram diminuindo de tamanho e começaram a ter um uso mais pessoal. O primeiro computador a usar um transistor foi o TX0. Ele vinha com uma ferramenta de programação, onde se podia testar os jogos Tic-Tac-Toe, que nada mais é do que o jogo da velha, e Mouse in the Maze. Em 1971 surgiu o PDP-1, monitor de 512 por 512. Então nessa época Steve Russell com alguns colegas criaram o Space War. E o jogo foi tão bem aceito, fez tanto sucesso, que foi o primeiro jogo da história a vir com um computador, ou seja, ele já vinha instalado no computador. O problema ainda era o preço das máquinas, que era muito inacessível. Em 1970, quando os preços começaram a ficar mais acessíveis, Nolan Bushnell, mais alguns colegas queriam desenvolver jogos para computador, porém não havia nenhum incentivo naquela época. Era um ramo que ninguém queria arriscar ainda. Então Nolan, quando completou, quando tinha 28 anos nessa época, ele abandonou seu emprego, chutou tudo pro alto, chutou o balde. Em 27 de julho de 1972, ele fundou a Atari. A inspiração pro nome Atari que Nolan pegou foi simplesmente tirada de um jogo japonês do qual ele jogava, onde o personagem gritava Atari antes de fazer o seu ataque. Nolan Alcorn, Ted Dagny, eles queriam se focar mais na criação de jogos. Então o seu primeiro projeto foi o Pong. A ideia deles era criar um computador, algo assim, parecido, que fosse conectado a uma TV. E após concluir o projeto, eles queriam ver o retorno, se havia algum retorno financeiro, se alguém ia gostar. Então a ideia deles foi colocar esse maquinário num bar próximo onde eles trabalhavam. E em menos de um ano, mais de 10 mil Pongs foram produzidos nos Estados Unidos, ou seja, vendeu tanto que as fichas chegavam a cair para fora da máquina. Porém, há um problema. Ralph Baer, ele era um
engenheiro, e ele foi o pioneiro, ele projetou as TVs. Ele processou Nolan por plágio. Como assim? Bom, em 1968, antes ainda da criação da Atari, Ralph afirma que ele já tinha criado um console, ele já tinha criado um videogame. O nome era Brown Box. Eles iam com o table tennis, aquele jogo de tênis, né, muito comum na época, e um jogo de pega-pega, tá? E como é que gerou esse conflito? Ralph também já tinha enxergado o potencial das máquinas naquela época. E o que acontece é que Nolan foi numa feira e lá estava exposto o Brown Box. E tem todas as provas, porque ele teve que assinar a entrada e saída desse local, né, dessa feira de tecnologia. Então por isso que Ralph afirma que Nolan acabou plagiando a sua ideia, né? Quando ele foi criar a Atari, ele se baseou no Brown Box. Então, assim, para evitar desgaste na corte e tudo, foi paga uma fiança de $400 mil e ficou por isso. E $400 mil era muito dinheiro naquela época. A Magnavox, futura Philips, trocou o nome do Brown Box para Odyssey, e esse é o considerado, né, o primeiro console da história dos videogames. A Atari queria levar a experiência do Pong para mais pessoal, né, ele só existia nos arcades, nos fliperamas. Então ela queria levar para os computadores pessoais. A loja Sears pediu 175 mil unidades do Pong, e no Natal não sobrou nenhum, ou seja, vendeu muito. O problema é que os jogos iam no hardware, e eles ficavam enjoativos. Naquela época todos os jogos já vinham instalados no videogame, então se você virava ou não gostava mais, o problema era seu, né? Não tinha como comprar outro jogo e fazer como a gente faz hoje. Então em 1976 a Fairchild criou também um videogame com cartucho. O problema é que a Atari já estava fabricando o seu Atari 2600. Então não foi muito bem aceito, né, esse videogame da Fairchild. Já havia uma certa polêmica também nessa época sobre a evasão escolar por causa de videogames e arcades. Então o povo não era muito receptivo para essa questão de comprar um videogame, ter um videogame em casa, porque muitas crianças já estavam até faltando aula para ficar jogando videogame. Imagina se fosse com os gráficos de hoje. No Japão, para arcade, surgiu o Space Invaders, e chegou a faltar moeda lá no Japão de tanta gente que ficava jogando esse jogo. O jogo foi criado pela Taito, e a Atari comprou os direitos e vendeu milhares, milhões, só com esse jogo. E foi a primeira adaptação de arcades para consoles de videogame. Em 1976 a Warner ofereceu 28 milhões a Bushnell, o que gerou uma certa confusão de criação, ideias, hierarquia e insatisfação. Então Nolan decidiu se separar. A Warner comprou a Atari, mas eles queriam mandar muito e Nolan não gostou e quer saber, larguei de mão e ele saiu. E ele decidiu criar a Activision. Bom, o foco da Activision era no desenvolvimento de jogos, porque eles tinham certeza, Nolan tinha certeza que não ia conseguir concorrer com a sua própria empresa, que foi comprada pela Warner, na criação de consoles. Então em 82, David Crane, que também estava na Activision, criou o primeiro jogo de plataforma, o Pitfall, e vendeu milhões de unidades. A Atari perdeu muito mercado e encheu a prateleira de jogos ruins, e o pior deles foi o ET, a adaptação do filme ET, que foi considerado o pior jogo de videogame da história, ou seja, era muito ruim. No Japão, uma empresa chamada Hanafuda, que fabricava cartas de baralho, ela acabou comprando os direitos da Magnavox, né, os direitos do Odyssey, e eles não sabiam ainda, mas essa empresa aí, que talvez muitos, né, de nós, é só uma empresinha de cartas, ela viria a se tornar nada mais, nada menos do que a Nintendo. Shigeru Miyamoto
conseguiu uma oportunidade para trabalhar na Nintendo e ele era muito criativo, então ele ficou responsável pela criação dos personagens. Ele foi para filial na América e foi ali, né, seria ali que viria a nascer tanto o Donkey Kong quanto o Mario que nós conhecemos hoje. Shigeru ele revolucionou a questão dos jogos de videogame porque antigamente era pontuação e ele, né, na sua criatividade deve ter sentido que já estava meio chato ficar só fazendo pontuação. E ele começou a inserir enredos, ou seja, os jogos já tinham um propósito. Você já tinha que ir lá fazer alguma coisa e com você fazendo você terminava o jogo. Antigamente não, era só uma questão de pontuação. Então em 1981 ele criou o Donkey Kong. A ideia era que o Jumpman, futuro Mario, subisse as escadas, escapando do perigo, né, das armadilhas que o Donkey Kong jogava, né, para impedir o jogador, e resgatar a princesa. Simples, mas era muito diferente e muito revolucionário para aquela época. E o Mario surgiu por acaso, porque houve uma discussão sobre a questão do movimento dos cabelos de Jumpman e Shigeru, na sua criatividade master, decidiu dar uma boina para ele. Então, em 1985, baseado no personagem Jumpman, né, surgiria, né, o encanador italiano mais querido da história dos videogames, que nós conhecemos como Mario. Então, nessa época que surgiu o Mario, né, a Nintendo começou a lançar o seu console de 8 bits, que ficou aqui conhecido como Nintendinho, e o jogo Donkey Kong arrecadou 100 milhões de dólares, ou seja, muita grana.